Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de um personagem histórico que a história apagou. Eu tô falando de John Dee, que foi conselheiro e astrólogo da rainha Elizabeth I. Ele é quase contemporâneo, ele é contemporâneo de Shakespeare, por exemplo, e inspirou Shakespeare na peça A Tempestade. Mas antes de continuar contando sobre essa figura histórica e misteriosa, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, me seguirem no Instagram, onde os conteúdos são mais curtinhos. Tem a newsletter para os assinantes. Como assina? Tem link sempre na descrição, ela é gratuita e eu falo de suspense e romance. Suspense como John Dee, esse homem notável do século XVI. Ele nasce em 1527 em Londres, de uma família que tinha condições de promover os estudos dele, e é isso que ele faz. Ele vai estudar, por exemplo, no St. John, Colégio St. John em Cambridge. E de lá ele segue em grandes universidades, ele não se atém só à Inglaterra, ele vai conhecer outros países, então a gente sabe de palestras dele em Paris, por exemplo, passagens dele pela Bélgica, pela Polônia, por Praga, né, pela República Tcheca, enfim. Naquela época não era a República Tcheca, acho que era o Santo Império Romano Germânico, alguma coisa assim. Mas ele é essa figura controversa, porque ao mesmo tempo que ele era matemático, astrônomo, muito especializado em navegações, que foi fundamental para as navegações da Inglaterra, que estavam naquela época bombando, né? Ele treinava esses navegadores. Ele cunhou, por exemplo, o termo Império Britânico. Nesse momento das grandes navegações e grandes conquistas da Inglaterra, expandindo para um Império Britânico, enfim. Ele tem esses aspectos ciência muito desenvolvidos, mas por outro lado, ele tem o ocultismo, uma admiração pelo esoterismo. Então ele coleciona objetos místicos, ele segue preceitos, ele estuda o hermetismo, a alquimia. Então ele segue por essa linha. Nesses objetos que ele coleciona, por exemplo, uma bola de cristal, uma ampulheta muito diferente e um espelho de obsidiana asteca, que foi polido à perfeição a partir de uma obsidiana pelos astecas. Esse espelho, ele existe até hoje no Museu Britânico. Você pode vê-lo em exposição, com um estojinho do lado dele, em couro, com uma inscrição que foi feita anos depois, por um poeta que adquiriu a peça depois de John Dee. Mas isso não nos importa agora. O que importa é John Dee. E esse espelho, ele utilizava para rituais. Rituais de, eu vou chamar aqui de magia branca, de magia visando uma comunicação angélica. Esse era o objetivo dele. Ele acreditava nesse contato com os anjos, que Enoque, da Bíblia, se comunicaria através desses anjos com ele e passaria para ele esses fundamentos do que foi chamado de magia enoquiana. Então, ele investe grande parte do tempo e da energia dele nesse projeto, nessa crença que ele tinha. Bom, mas voltando para a história e para questões mais políticas, ele se aproxima da Rainha Maria, que estava no poder, e faz uma previsão um tanto desastrosa para ela. Avisa que ela
tá prestes a perder o trono dela para a Rainha Elizabeth I. Tem detalhes nessa previsão, detalhes esses, claro, funestos para essa rainha, que manda-o para cadeia. Numa época onde esse tipo de astrologia, de uma previsão feita através dos astros, era algo considerado bruxaria. E foi aí, nesse quesito, que a rainha enquadrou o John Dee, mandou o cara para cadeia. A sorte dele é que estava certa a previsão dele. A rainha Maria morre e quem sobe ao poder é a Elizabeth I, que gosta dele. Afinal, ele já tinha cantado a bola que ela ia ser a rainha. Então ganha essa simpatia da Elizabeth I, que o tira da cadeia e o contrata como conselheiro e astrólogo oficial. E assim vai. Ele é os olhos da Rainha Elizabeth nos outros países. Ele que faz essas várias viagens de estudos. Ele é um espião. Um dos primeiros espiões que a gente sabe na história. E quem cunhou também o termo 007 como a assinatura de um espião. Porque ele próprio era o espião. O 00 eram os olhos bem abertos, um símbolo. E o 7, o cabalístico, que ele gostava de usar nos seus experimentos de numerologia, de cabala, enfim. Ele mandava as mensagens cifradas para a Rainha Elizabeth I, assinando 007. E é daí que o Ian Fleming tirou o código secreto do James Bond. Olha que interessante. Ele se casa com a Jane Dee. Jane Dee era uma moça muito diferenciada. Ela trabalhava na comitiva da corte da Rainha Elizabeth I, ela servia de dama de companhia para figurões ali dessa corte. E ela era muito à frente do seu tempo, se a gente for pensar, né? Já trabalhando, esse é um trabalho dos mais sérios. Tudo isso que eu tô dizendo, gente, eu tirei desses 2 livros aqui, por exemplo, mas também a gente fica sabendo um pouco aqui, porque o Shakespeare se inspirou no contemporâneo dele, John Dee. Apesar de a gente não saber se eles se cruzaram lá na corte elisabetana, dos 2 habituês dessa época, não se sabe se eles se conheceram mesmo. Mas o fato é que existem rumores que a Tempestade, o personagem próspero dessa peça, a última de Shakespeare, teria sido inspirado no John Dee, com toda essa magia que existe em volta da figura dele. Então ele se casa com a Jane Dee. Jane Dee, que na época tinha 23 anos e acho que ele tinha uns 51. É uma diferença absurda de idade. Mas não pense que isso atrapalhou alguma coisa. Eles tiveram 8 filhos. E pensem que 51, para aquela época, é algo assim, já impensável. Porque a expectativa de vida não devia passar dos 30 anos nos lugares melhores da Inglaterra. Olha só. E ele, já com 51, se casa. A Jane Dee é a 3ª esposa dele, ele teve um primeiro casamento, a esposa morreu, um segundo casamento pouco falado, mal se sabe o nome da pessoa com que ele se casou, e aí sim, a união com Jane Dee, que ele mantém anotações sobre ela e sobre essas investigações com os anjos no diário dele. Então a gente vai ter tanto as comunicações angélicas como os ciclos menstruais da Jane Dee, os filhos, como vão nascendo, e comentários sobre uma habilidade que ela tinha de ter sonhos premonitórios. Assim como Arthur Dee, um dos filhos mais velhos do casal, também tinha propriedades mediúnicas e começou a ajudar o pai. Por quê? O pai estudava muito, mas o dom, eu vou chamar de mediunidade, mas essa capacidade de se comunicar com o outro lado, com os espíritos,
ele não tinha. Ele usava esses recursos místicos, o espelho de obsidiana, a bola de cristal, enfim. Mas ele por si só não tinha esse dom. E acaba contratando o Edward Kelly, que era um canalha. Nem era o nome verdadeiro dele, ele tinha as 2 orelhas decepadas porque tinha falsificado dinheiro. E ele se diz médium e começa a ajudar nesses experimentos. E o John era muito crédulo e aceita essa ajuda. E assim a magia enoquiana vai progredindo com essa ajuda um tanto estranha do Edward Kelly, até um ponto que ele sai numa viagem pela Europa e ele propõe que os anjos, numa comunicação com ele, disseram para que eles trocassem de esposas. Ele, que era 20 anos mais novo que o John Dee, tinha esposa, a Jane Dee não suportava o cara que maltratava a esposa, que era esse cara sórdido. E ele vem com essa proposta, que foi muito mal recebida, mas de fato não se sabe qual foi a resposta do casal Dee a essa proposta indecente. Existem aí uma série de especulações, até do porquê disso. Você pode imaginar que seja apenas por uma questão vil, mas provavelmente Edward Kelly tinha alguma outra intenção um pouco mais profunda. Mas isso fica para uma outra conversa. O fato é que eles acabaram a sociedade deles após esse acontecimento. O casal de volta para a Inglaterra descobre a casa deles em Mortlake destruída, a biblioteca de 4.000 exemplares que ele tinha, a maior da Inglaterra naquela época, destruída. Existem resquícios dela, uma centena apenas de livros no Royal College of Physicians em Londres. Em 2016 houve uma exposição desses livros remanescentes. Enfim, não demora muito, o Kelly morre lá em Praga. Ele promete mundos e fundos para o imperador em termos de alquimia, que ele faria ouro de metais simples, e o imperador acredita nele, porém, claro que não acontece, e ele acaba sendo condenado à prisão e à morte, tenta escapar dessa prisão e se machuca muito na fuga e morre. E o casal que voltou, tenta retomar sua vida em Londres, se depara aí com a casa destruída, com a biblioteca destruída e com menos apoio da rainha Elizabeth I, porque essas manifestações, essa bruxaria mais assumida, digamos, era difícil se sustentar ali num local onde o protestantismo tinha uma marca forte. E o que acontece é que a esposa, a Jane, acaba morrendo. É uma época onde a peste mata as pessoas muito rapidamente, mas John Dee é um sobrevivente. Ele vive quase até os 80 anos, algo já era incrível, essa marca dele de 51, casar, 1000 filhos aí, 8 filhos. E aí ele acaba beirando os 80, morrendo no ostracismo, no obscurantismo, esquecido por todos, empobrecido. Ele que já tinha desfrutado das regalias de estar próximo ao governante, a Elizabeth I, que sempre deu carta branca para ele, acaba morrendo nesse obscurantismo, acaba perdendo tudo, porque a esposa morre, os filhos acabam se perdendo também, esse momento de pragas e pestes. Enfim, esse é o final de John Dee, que se a gente for olhar na Enciclopédia Britânica, não tem o destaque merecido, uma história como essa, de um homem que teve influência assim na era elizabetana, que foi uma das mais importantes vividas pela Inglaterra, pelo Reino Unido, né? Que deu essa característica de Reino Unido que a gente vê até hoje, né? Com essa imponência, com esse poderio.
Então, John Dee é essa figura controversa e que termina os dias dele dessa forma um tanto diferente. Então é isso, eu fico por aqui, depois eu trago mais informações e histórias que a própria história esconde muitas vezes. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.